ponta dos combustíveis, todo mundo desesperado, ninguém sabe mais o que faz, se abastece muito, se abastece pouco esperando o preço baixar. Por isso, o Na Ponta do Lápis veio conversar com o professor Eli, que vai nos dar dicas importantes como sobreviver a este momento. Professor, antes de você dar essas dicas, o que está acontecendo no mercado que as pessoas estão vendo que todo dia tem alta no preço dos combustíveis? O petróleo ele é negociado no mercado internacional. Isso significa que ele sofre oscilação do câmbio, portanto do dólar. Como a gente tem visto o dólar subir, e aí tem diversas razões, exemplo de fuga de capital, enfim, o que acontece é que com o dólar alto, o preço do combustível também sobe. Mas não é só isso, porque a gente tem a questão dos impostos, e os impostos acabam pesando para o consumidor no final, e o que muita gente não sabe é que quando existe uma pequena alta ou uma pequena queda na variação da gasolina, a gente está falando na gasolina que vai para a refinaria. Da refinaria ainda tem que passar pela distribuidora, tem que passar por uma série de processos até chegar no posto e aí sim chegar lá no carro do consumidor. Só que a essa gasolina ainda a gente precisa adicionar o etanol. E aí o que acontece? Nós estamos com um etanol muito caro, porque se sobe o preço da gasolina, automaticamente vai subir o preço do etanol. E aí os produtores sucroalcooleiros, em vez de mandarem a sua matéria-prima para abastecimento, por exemplo, do açúcar, vai mandar isso para o abastecimento de etanol. Para eles é mais interessante. Resultado, a gente inflaciona os dois mercados, tanto o mercado do açúcar quanto o mercado do combustível. Então, na bomba, a gente acaba não sentindo por esses motivos, além do que, por exemplo, o dono do posto vai acabar pagando, por exemplo, uma energia mais cara. A gente sabe que, em função da seca, a gente está tendo necessariamente que acionar as termoelétricas. O resultado disso é que a energia fica mais cara. Não é só na nossa casa, também no posto de gasolina. O dono do posto de gasolina ele tem as obrigações trabalhistas, ele tem que pagar, por exemplo, os frentistas, as pessoas que trabalham lá. Nada disso, por exemplo, sofre a oscilação em função do preço da gasolina na ponta. Então, de fato, quando a gente tem uma pequena alta, uma pequena queda, não dá para sentir diretamente no bolso. Agora, com essa alta dos últimos dias, o consumidor não sabe se enche o tanque, se coloca só um pouco e espera baixar o preço. Quais são as dicas, professor? Olha, as expectativas não são das melhores. A gente não consegue enxergar no curto prazo uma redução do dólar. Ainda que isso aconteça, nós aqui no Brasil não temos o hábito de enxergar reduções de preço. Então, o dono do posto, se ele tiver uma pequena queda no valor da matéria-prima, ele vai aumentar a lucratividade, mesmo porque ele não sabe o que vai acontecer lá na frente. Ele não pode correr o risco de reduzir isso para o consumidor e assumir o compromisso das altas salariais, impostos e por aí vai. Então, de fato, aqui no Brasil a gente não enxerga essa redução. Não tem o que fazer. É momento da gente tentar utilizar outros meios, a exemplo da bicicleta. A gente tem que buscar usar mais a tecnologia e evitar sair com um automóvel. E vamos combinar que aqui no Brasil a gente usa muito combustível fóssil, nós não estamos ainda com infraestrutura preparada para utilizar os veículos movidos à energia. Então, é um bem que a gente faz, inclusive, para o meio ambiente, evitando de sair com os veículos. E se não tiver como, a gente enche o tanque ou a gente coloca um pouquinho para a semana? Qual é a dica? E uma outra coisa também, que apesar de as pessoas discutem, para o carro flex, por exemplo, eu coloco etanol ou eu coloco a gasolina? Qual é a vantagem? Qual é o momento que a gente fala é melhor um ao outro? Esse é o momento em que a gente percebe que as pessoas sem dinheiro costumam ir ao posto de gasolina e pedem para abastecer R$10, R$20, porque as pessoas não conseguem completar o tanque. No entanto, de acordo com as montadoras, é sempre ideal a gente andar com um combustível do tanque cheio até meio tanque. Então,
A dica que a gente dá é evitar de esvaziar o tanque inteiro para depois abastecer de novo, gastando uma fortuna. Se a gente puder, chegou no meio tanque, já dá uma abastecida, gastou um pouquinho, volta a abastecer, aí sim faz sentido. O que não dá hoje para fazer é abastecer o tanque inteiro, esperar ele esvaziar todo para depois encher de novo. Agora, que combustível que eu vou utilizar? Eu vou colocar a gasolina ou eu vou colocar o álcool? Aí depende de uma série de fatores. Depende, primeiro, de qual é o consumo do meu veículo para a gasolina e qual é o consumo do meu veículo para o álcool. Segunda coisa, quanto que eu vou utilizar de fato esse automóvel? Quanto eu vou rodar? Quantos quilômetros eu devo rodar? E eu também preciso identificar a diferença de preço lá no posto de gasolina, tanto da gasolina quanto do etanol. Uma conta rápida que a gente faz é que o etanol, geralmente, ele tem 70% da eficiência da gasolina. Então, se ele tiver 30% mais barato, vai de etanol. Se não, vai de gasolina. E nesse momento, infelizmente, a gasolina ainda está compensando mais. Obrigada pelas dicas, professor. E você aí de casa, se puder, coloque a bicicleta na rua ou então tente uma carona solidária para ir, digamos que, dividir aí esse preço da gasolina, esses custos. E a gente fica por aqui. O Na Ponta do Lápis volta na próxima semana com mais dicas. Até lá!